É justamente sobre isso que nós iremos tratar aqui hoje, a respeito da verdade. No entanto, nós vamos ainda mais além do que a pergunta de Pilatos. Nós iremos escrutinar ou iremos nos aprofundar na questão da verdade e ver um pouco se ela é relativa, se ela é absoluta ou como é isso aí. Primeiramente, então, vamos começar com a definição de verdade. Eu acho uma definição muito bela, que é uma definição de William McDowell. Ele afirma que verdade é a propriedade de estar de acordo com os fatos ou a realidade. Ou seja, se uma casa ela é verde, e eu afirmar que essa casa é verde, eu estou dizendo a verdade porque eu estou de acordo com os fatos, eu estou de acordo com a realidade, portanto, eu estou falando a verdade. E, no entanto, o que seria então, já que nós temos a definição de verdade, o que seria a verdade absoluta? A verdade absoluta é aquela mesma verdade, ou é aquela verdade que é a mesma para todas as pessoas. Ou seja, é uma verdade universal, que ainda que todas não venham a crer nela, ela é a mesma para todas as pessoas, porque ela não depende de crença, ela coexiste ou ela subsiste pela sua própria natureza. É como se fosse a circunferência do círculo. Ou seja, o que torna algo verdade não é a nossa crença ou nossa opinião, mas é a sua própria natureza, a sua própria essência. E isso é verdade absoluta, é uma mesma verdade para todas as pessoas. No entanto, o que seria então verdade relativa, já que esse é o tema aqui da nossa ministração hoje? A verdade relativa não é uma mesma verdade ou uma verdade para todas as pessoas. A verdade relativa, ela é uma verdade individual, não é a verdade que pertence a cada indivíduo. Por exemplo, eu tenho as minhas verdades e vocês têm as suas verdades. Então, ainda que sua verdade seja contrária à minha verdade, ambas são verdades, ou seja, uma não contradiz a outra. Então, definido isso, esses três conceitos a respeito da verdade, eu acho interessante a gente parar um pouco e refletir sobre a nossa vida e a nossa busca quanto à verdade. Porque, na prática mesmo, o que nos importa é a verdade absoluta. Porque quando nós lemos um artigo, assistimos jornais ou qualquer coisa nesse sentido, o que nos importa é querer saber de uma verdade absoluta, uma verdade que de fato está de acordo com os fatos. Então, era isso que nos interessa em nossa vida. Nós vivemos à procura da verdade continuamente, diariamente. Estamos à procura da verdade. Se nós lemos alguma coisa ou algum tema, nós queremos a verdade sobre aquilo que estamos lendo. Logo, na prática, para nós cristãos, a verdade que importa e o que nós vivemos é a verdade absoluta. No entanto, a nossa sociedade tem sido cada vez mais influenciada por uma filosofia pós-moderna em que afirma que não existe verdades absolutas, não existe mais verdades universais e exclusivistas. O que existe são, na verdade, verdades individuais e verdades inclusivas, ou seja, a minha verdade não exclui a sua verdade. A lógica seria que as nossas verdades podem andar juntas, ainda que elas sejam claramente uma diferente da outra ou uma contrária à outra. Eu não sei se estou conseguindo ser claro, mas tenho que correr porque o tempo não me espera. Eu gostaria de falar um pouco sobre as verdades sobre a verdade. Eu acho que é muito interessante falar um pouco sobre isso. Porque antes de abordar a questão da verdade relativa, eu creio que é necessário a gente conhecer melhor a verdade absoluta. E o que é verdade absoluta já foi definido. Então a pergunta é: existe verdades sobre a verdade? Existe sim, e eu vou mostrar algumas delas, não todas. Primeiro, a verdade ela é descoberta e não inventada. Um exemplo disso é que a lei da gravidade existia antes de Newton. Ou seja, não foi Newton que inventou a lei da gravidade, mas foi ele que a descobriu. Logo, a verdade é descoberta e não inventada. Segundo, que nós poderíamos afirmar, a verdade é transcultural. O que significa isso? Que a verdade, ou se uma coisa é verdadeira, ela é verdadeira para todas as pessoas, de todos os lugares e em todas as épocas. Um exemplo disso é que 2 mais 2 é igual a 4. Ainda que as pessoas não creem que 2 mais 2 é igual a 4, é algo factual que 2 mais 2 é igual a 4. Ou seja, uma verdade transcultural, que excede a cultura. Indo um pouco mais adiante, a verdade ela é imutável, ou seja, a verdade ela não muda. Se nós pararmos para refletir um pouco a respeito do formato da Terra,
nós vamos perceber que ao longo da história, muitas pessoas falaram muitas coisas a respeito do formato da Terra, que era plano, que era isso, que era aquilo. No entanto, isso não mudou o formato da Terra, ou seja, a verdade sobre a Terra continua a mesma. O que mudou foi, na verdade, as crenças das pessoas quanto à verdade. Isso está até de acordo com o quarto tópico que eu elenquei aqui. As crenças não podem mudar um fato. Por mais sincera que elas sejam, as crenças não podem mudar um fato. Se na Idade Média as pessoas acreditavam que a Terra ela era plana, isso não significa que a Terra mudou por conta da crença daquelas pessoas. A Terra continua da mesma forma. No entanto, o que mudou foi justamente a crença das pessoas. Então, a crença não pode mudar um fato. Quinto ponto, ou quinta verdade sobre a verdade, é que a verdade ela não é afetada pela atitude de quem professa. Uma pessoa ignorante, ainda que ela esteja falando a verdade, não é por conta da sua ignorância que a verdade que ela está falando vem se tornar falsidade. Ou seja, apesar das nossas atitudes, se nós estamos falando a verdade não vai ser, como poderíamos assim dizer, comprometida. Porque não é porque eu falo de uma maneira ignorante ou mansa que a verdade vai se tornar falsidade pelo meu modo de falar. Isso é bem interessante. E o sexto ponto, que eu acho mais belo, é que todas as verdades são absolutas. Todas as verdades são absolutas e exclusivistas. O que significa isso? Quando eu falo com absolutas, eu quero dizer que todas as verdades, até mesmo aquelas que parecem ser relativas, quando analisadas em última instância, elas também são absolutas. Um exemplo disso é que se eu, Davi, afirmar que senti calor no dia 22/7/2020, aparentemente isso seria uma verdade relativa. Mas ela é realmente uma verdade absoluta, por quê? Porque para todo mundo, em todos os lugares, eu, Davi, senti calor naquele dia. Ou seja, é uma verdade. Eu senti calor naquele dia. Então, para todas as pessoas, de todos os lugares, elas olharão para mim naquele dia e falarão, Davi sentiu calor. Aquilo é verdade. E por que exclusivista? Porque se algo é branco, por exemplo, não pode ser verde, não é azul, não é vermelho. A mesma coisa é a verdade. A verdade, ela exclui os seus opostos. O seu oposto também não pode ser verdade, é falsidade. Então, essa é a sexta verdade sobre a verdade. Corri aqui que o tempo está pegado. Algumas confusões quanto à verdade absoluta que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Primeiro, às vezes a verdade ela é confundida com aquilo que a maioria das pessoas acredita ser verdade numa época ou um local específico. Eu citei aqui o exemplo da Terra plana, que eu acho muito belo. Desde quando eu aprendi esse exemplo, eu não paro de citar ele, porque eu acho muito lindo. Porque realmente, na Idade Média, a maioria da crença das pessoas era que a Terra era plana. No entanto, isso não faz com que aquelas pessoas estejam falando é verdade, apenas mostra que a crença delas estava equivocadas, ou seja, ainda que a maioria pensava dessa forma, eles estavam majoritariamente equivocados. Logo, o ponto central é que a verdade não pode ser confundida com aquilo que a maioria das pessoas acredita. Não é porque a maioria acredita que algo é verdadeiro que isso de fato é verdadeiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a respeito à confusão quanto à verdade, é que uma declaração, isso aqui é muito interessante, é que uma declaração de verdade pode trazer confusão quando se ignora o contexto espacial e temporal de uma declaração. Isso que eu acho belo também. Exemplo, se for feita uma declaração sobre o tamanho de uma cidade em uma determinada época, essa declaração continua sendo verdadeira, mesmo que há um aumento de tamanho depois. A presença da data na declaração sobre o tamanho de uma cidade em um determinado ano faz com que essa declaração seja eternamente verdadeira. Não sei se ficou claro aqui, mas eu creio que sim. Ou seja, se eu ignorar um contexto espacial ou até mesmo temporal de uma declaração, eu vou acabar caindo na confusão. Ou seja, eu não vou saber aquilo que de fato é verdade porque eu fiz uma confusão entre verdade. Nesse tópico aqui em específico, nós vemos que existe um país, geograficamente de um tamanho, em uma data específica. Pouco tempo depois, ou muito tempo depois, esse país ele pode sofrer um aumento geográfico. Isso faz com que as pessoas olhar para ele depois
de uma data estabelecida venha a afirmar que esse país ele tem, por exemplo, 5 mil de habitantes, ou algo nesse sentido, e 500 mil de quilômetros, sei lá, terra quadrada. No entanto, se em uma data em específica, por exemplo, 22 de julho, esse país estivesse apenas com 30 mil quilômetros de área geográfica e por 20 mil habitantes, ainda que se passe 20, 50, 90, 100 anos e tiver essa data lá, isso é uma verdade absoluta. Porque naquela data, em específico, esse país tinha isso. Depois houve aumento, mas naquela data em específico, o país tinha basicamente isso aqui. Não sei se ficou claro. Peço perdão aos irmãos, é porque eu estou querendo correr aqui, porque o tempo está acabando, meu Deus. Questões sobre a verdade relativa. Aqui que eu acharia, aqui que eu creio que eu vou gastar mais tempo. Tá fraco. Melhor essa retórica sua, irmão. Ô, irmão, tô correndo aqui quanto tempo? 52. A aula começa às 9 horas. Meu Deus. Não, tô brincando, somente bronca aí, tô brincando. Mas é sério. Estabelecendo então alguns fundamentos quanto à verdade absoluta, iremos analisar agora algumas questões sobre a verdade relativa. Eu acho que é aqui que eu deveria dar mais ênfase. A pergunta que nós devemos fazer quando se trata de verdade relativa é se ela é coerente consigo mesma. Ou seja, a verdade relativa ela é coerente. De acordo com R.C. Sproul, tem uma frase dele que eu acho muito interessante, também Norman Geisler ele repete no seu livro, de que pessoas inteligentes elas não podem tolerar ou não podem aceitar contradições. Pessoas inteligentes elas não aceitam contradições. Elas são inteligentes. Essa é a definição que a R.C. Sproul, ou o conceito que a R.C. Sproul fala no seu livro Somos Todos Teólogos. E Norman Geisler ele fala no seu livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Então, dito isso, vamos rapidamente ver se a questão da verdade relativa ela é coerente. A resposta para essa pergunta logo de cara é não. Por quê? Porque a afirmação de que não existe verdades absolutas, ela é uma afirmação falsa em si mesma. Eu vou dar um exemplo. Se um relativista afirmar que não existem verdades absolutas, nós devemos perguntar para ele: você está absolutamente certo disso? O relativista vai dizer: toda verdade é relativa. Nós devemos parar e perguntar: uai, essa verdade é relativa? Ou seja, nós estamos fazendo com que ele mesmo caia no seu próprio argumento. Ele vai dizer: isso é verdade para você, mas não é verdade para mim. Nós devemos perguntar: essa verdade é para você ou é para todo mundo? Está muito focado no Nietzsche, né? Exatamente. E Nietzsche então, dizia assim, que não há fatos eternos e nem verdades absolutas. Mas você dizer que não existe uma verdade absoluta é em si uma declaração absoluta. Exatamente, João Wallace. Agora você entende o que eu quero dizer, né? Logo, a verdade relativa, ela é incoerente consigo mesma. Eu acho uma frase tão linda aqui do William Lane Craig que eu vou citar aqui ponto a ponto. Ele vai dizer basicamente o seguinte, olha o que ele vai dizer. Afirmar que a verdade é que não existe verdade, se essa declaração for verdadeira, ela não é verdadeira, pois a verdade não existe. Ou seja, isso é uma contradição. Essa é a frase do William Lane Craig. Ele basicamente demonstra... Isso está no livro dele, do Filosofia e Cosmovisão Cristã? Eu não sei se está no livro dele. Esse aqui eu peguei, na verdade, com a citação de segundo. Ah, então beleza. Mas a referência é um livro, eu não sei qual obra é dele, mas com certeza deve estar em alguma obra dele, principalmente de Cosmovisão ou Apologética Contemporânea também, que ele fala muito dessa questão filosófica. Mas o ponto é que a verdade relativa, ela se autocontraduz, ela se autoanula, ela é incoerente, ela não satisfaz os seus próprios critérios e, portanto, ao meu ver, deve ser negligenciada, deve ser rejeitada, já que é uma contradição e é de acordo com a RCIS, uma pessoa inteligente não aceita contradições. Vamos rapidamente agora para uma consequência do relativismo, que eu acho bem interessante. Se nós levarmos o relativismo adiante na nossa vida prática, a conclusão que nós vamos chegar é que não existe erro e não existe nada do tipo. Porque se uma pessoa afirmar que Deus existe, outra pessoa afirmar que Deus não existe, de acordo com os relativistas, os dois estão certos. Porque a verdade, primeiro, ela é individual. Segundo, porque a verdade ela é inclusiva. Ou seja, ainda que uma pessoa diga algo que é contrário a mim, e para essa pessoa esse algo ele é verdade, então eu devo incluir com a minha verdade. Ou seja, é tudo em nome da paz e do amor. No entanto, isso joga fora qualquer tipo de conceito de algo errado, que não seja certo. E, ao meu ver, essa é a principal e a pior das consequências. Porque, para mim, por exemplo, um estupro de uma criança pode ser errado, mas para outra pessoa pode ser certo. Então,
qual é o padrão que nós vamos seguir, ou qual é o padrão que a sociedade irá seguir, já que não existe mais um padrão, uma verdade estabelecida, absoluta, que todos devem crer. Então, essa consequência, a meu ver, é a mais degradante, é a pior dentre todas aquelas que o relativismo ele infelizmente apresenta. Eu creio que não precisa demorar muito aqui nessa questão, porque já vai dar 9 horas. Eu vou logo para o último ponto, que é a respeito de que se o cristianismo e o relativismo eles são compatíveis. E a resposta para isso, eu creio que todos já sabem, mas tudo bem. É não. A resposta para isso é não. Primeiro, porque o cristianismo afirma que existe erro, porque o erro é justamente o oposto daquilo que é certo. Por exemplo, se nós olharmos basicamente no texto lá de 1 João, no capítulo 4, verso 6, o texto diz muito claramente que existe o espírito da verdade e o espírito do erro, o espírito do engano. Se para o relativista não existe erro, então como nós devemos, de forma coerente, relacionar essas duas coisas? Ou seja, são duas coisas incompatíveis. Uma afirma que não há erro, mas o cristianismo afirma que há erro. Inclusive, mais além, afirma que há um espírito do erro, assim como há o espírito da verdade, que no caso é o Espírito Santo. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 6. O cristianismo também afirma de forma absoluta que em nenhum outro há salvação além de Jesus Cristo. Nenhum outro. É uma declaração exclusivista aqui, que exclui qualquer tipo de outras portas, caminhos ou qualquer tipo de mediador, ou seja, somente um, que é Jesus Cristo. E aqui então nós caímos no tema do relativo, do pluralismo religioso, mas não é o ponto aqui. Mas se você é um relativista, você não vai levar essa declaração a sério, de que só há salvação em Jesus Cristo. Você vai tentar justamente relacionar isso com Buda, Maomé, Confúcio e assim vai. Se bem que eu não poderia citar Confúcio aqui. Terceiro ponto que eu acho bem interessante. O cristianismo afirma, como verdade absoluta, que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Isso que eu acho muito belo, porque está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, porque a verdade que Deus quer que todos os homens venham a conhecer é uma verdade imutável, é uma verdade universal e não é uma verdade individual, porque Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento dessa verdade. Então, se você for um relativista, infelizmente você vai olhar para esse texto aqui e você não vai conseguir se enquadrar. Porque para você, essa verdade que é descrita aqui, que Deus quer que todos os homens venham a conhecer, para você essa verdade não faz o maior sentido. Simplesmente pelo fato de que o que pode ser verdade para Deus não pode ser verdade para você. Eu digo isso porque tem filósofos, tem pessoas relativistas que chegam a dizer basicamente isso. Que tem verdades que para nós cristãos, que dizemos em nome de Deus, mas para eles não são verdades. Para eles aquilo não são verdades, então eles simplesmente ignoram. De maneira sucinta, vou para o último tópico que eu acho bem interessante aqui. O cristianismo afirma que quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Meu contexto sugere que aqueles que têm Jesus Cristo, em seus testemunhos, é os que têm o Filho, têm a vida eterna. Então, lá em 1 João também, capítulo 5, verso 9 ao verso 11. O ponto aqui é que somente aqueles que creem em Cristo Jesus é que têm a vida, de acordo com o contexto de João. A vida é a vida eterna. Então, se nós somos relativistas, me desculpe, mas nós não vamos aceitar essa declaração de forma alguma, porque para nós, outros caminhos também levam a Deus, outros caminhos também propiciam a vida eterna. O Alcorão ensina a vida eterna, e, portanto, isso aqui não é válido, isso aqui não é bem coerente, ou não se enquadra muito bem na nossa filosofia. Então, de forma resumida, porque já deu 9 horas, eu teria muita coisa a falar aqui ainda, principalmente nessa questão do relativismo, mas eu acho que eu não vou falar. E a aula está acabando. Porque a aula. Depende. Você vai dormir 10h30? Ei, eu não. Ah, então tá bom. São 11 horas. Tá certo. Que ideia, era brincadeira. Desculpa, pode continuar. Não, acho que eu vou interromper por aqui, já é 9 horas. Eu sei que você tem aula 9 horas, que a professora é pontual. Eu não sei o que os outros irmãos também vão fazer. Não, preocupa não, só continua firme aí, Fechou, mano. É um assunto realmente extremamente profundo, rico e extenso. Daria pra gente entrar com mais detalhes, mas para aproveitar a presença de todo mundo aqui, a gente já está encerrando. A gente queria saber se alguém quer comentar algo a respeito, compartilhar alguma coisa bem rápida aqui pra gente, para aí depois a gente encerrar. Eu ia compartilhar, mas já que tem que ser bem rápido, vou compartilhar. Vou me abster. Compartilha, né? Passei. Fala. Como é que é?
compartilha, herege. Não, Fala. somos todos hereges, meu irmão. Cada um com a sua verdade. Cada um com a sua verdade. Concorda comigo, parceiro? A verdade é Não, absoluta, mas a heresia é relativa. Boa. Olha, eu acho que heresia também é absoluta, né? Vai ter gente que toma a heresia como verdade absoluta. Aí, Não, aí. eu só queria falar que é interessante, né? Muita gente tem uma ideia equivocada, né, sobre essa questão de verdade, né? Só que o que nós temos que compreender, e eu acho que isso que muita gente tem dificuldade de compreender, é que as verdades, elas são absolutas para determinado contexto, para determinada cultura, para determinado credo, determinada religião. É isso que as pessoas têm dificuldade de compreender. O pessoal quer pegar o seu conceito de verdade e quer que o seu conceito de verdade seja para todos. Vamos dar um exemplo. No cristianismo, na fé cristã, o que é verdade absoluta? Ok? É verdade absoluta. Isso para nós não muda, né? Que Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, ok? Ele andou nessa terra, ele operou milagres, maravilhas, ele falou para ricos, falou para pobres, expulsou demônios, por amor a nós, ele morre na cruz, ressuscita entre os mortos e vai ao Pai. Isso para nós é verdade absoluta, ok? Mas chega alguém e diz assim, não, eu não acredito nisso. Isso não é verdade, parceiro. Na fé cristã, isso é verdade absoluta. Agora, se para você não é verdade, é uma coisa. Mas na fé cristã, isso é verdade absoluta. Por exemplo, tá X prática. X prática, vou dar aqui o nome a ela, é pecado. Aqui, ó, tá na Bíblia. Você pode ir no grego, no original, você pode fazer uma exegese, uma hermenêutica, você pode fazer uma elucubração teológica. Na fé cristã, X prática é pecado. Mas eu não acho que isso aí é errado. O seu conceito social de que é errado ou não é uma coisa. Você tem que entender que na fé cristã, isso aqui é uma questão que é errada. E é uma questão fechada. Então, isso não discute. Agora, quer fazer uma discussão social sobre isso? Pode fazer. Mas entenda, para nós cristãos, isso é errado. Pronto. Uhum. Eu acho que a gente tem que estar muito bem preparado para o que está por vir. Eu acredito firmemente que daqui a um tempo a gente vai presenciar um mundo que vai defender completamente a ideia de uma verdade absoluta. E acredito mais que isso é estratégia do inimigo para dar uma compatibilidade com a ideia de que você não precisa seguir o cristianismo. A verdade não está em Cristo, como ele afirma ser a verdade. Então, a gente tem que se preparar para caminhar para esse mundo que vai afirmar. Claro que a gente já vê muito isso no dia a dia, mas está para ficar cada vez mais intenso e a gente tem que saber se preparar para isso e reagir quanto a isso. E para saber reagir, primeiro tem que fazer sentido na nossa cabeça, né? Entender a ausência, qual que é o perigo da ausência da verdade absoluta. E, biblicamente falando, a palavra verdade no hebraico, olha o que eu vi esses dias, como eu até mostrei para o Sérgio, né? São 3 símbolos no hebraico, eu não sei, talvez os rapazes saibam falar qual que é a palavra, mas são 3 símbolos, verdade, no hebraico. E se você tirar o primeiro, que é como se fosse um X, de verdade, passa a significar morte no hebraico. Ou seja, qualquer alteração da verdade gera morte. Isso E um detalhe a mais também, complementando o que você está falando, Viva, que o que você está falando é importantíssimo. Se eu não me engano, eu esqueci agora a pronúncia da palavra, mas a palavra verdade no hebraico ela é composta por 3 letras, certo? Você tem as vogais, mas tem as consoantes. As 3 letras formam. As 3 letras são a primeira letra do hebraico, a letra do meio e a letra final. Então, você tem aí até uma síntese espiritual, né? Em que a verdade que está ligada a Deus, ela tem início, ela tem meio, ela tem fim. Deus não trabalha com meias verdades, ele trabalha com a verdade absoluta. A verdade de Deus, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim.
Oh, só complementando uma coisa que eu achei interessante, é o seguinte, você estava comentando, Wallace, de ser uma questão de uma verdade do cristianismo, uma verdade de tal religião ou outra verdade. Eu acho que vai até um pouco para além disso, porque não é uma verdade só do cristianismo, é a verdade que reina, né? Igual eu acredito que igual, por exemplo, as leis de Newton, ela não é uma verdade só para quem acredita nas leis de Newton. Isso acontece no mundo inteiro, aplica-se para todos, entende? Não é uma coisa só para cristão. Então, eu acho que porque você é cristão, essa verdade serve tanto para mim que é cristão, para quem não é cristão, para todo mundo, porque é a verdade. E isso é tão forte, o Thay, que você está falando. Eu não posso dizer todos, mas muitos dos países que estão do Ocidente para cá, até da Europa para cá, fora o Oriente Médio ali, né? Mas muitos países, vou pegar Israel talvez ali, mas muitos países do Ocidente para cá, as suas constituições são inspiradas na Bíblia, questão de certo e errado. Sim, exatamente. Mas peraí, essa questão que o Wallace falou de certo e errado para o cristianismo, aconteceu isso com uma polêmica aí com o André Valadão essa semana passada. Por isso que você falou, né, Wallace? Eu vi um vídeo. Eu não me lembrei disso, Essa verdade é pra gente. É verdade pro cristianismo, não pro mundo. Pro mundo não tá nem aí. É nossa verdade. Nath, é isso que o mundo é de entender. Gente, se você acredita que tal prática não é errado, parceiro, ok. Mas respeite a minha liberdade religiosa ou a minha consciência para dizer, na minha fé, isso é errado. Agora, o problema é quando a prática de uma fé infringe sofrimento físico. Ok? Por que eu digo isso? Vamos supor que tal fé, tal prática, lá no mundo X, que existe isso. Tem uma religião na África, qual que é essa religião? Se jogar no grupo, você vai achar que as mulheres elas têm a sua genitália feminina costurada. É prática religiosa. E no ato sexual, quando a mulher casa, não sei qual é o nome científico para essa parte, mas no ato sexual isso é rompido à força. Olha só. Então é o seguinte, nem toda prática, por ser fé, vamos falar assim, tem que ser tida como prática para todos, vamos falar assim. No sentido de falar assim, não, vem para a minha fé, que aqui essa é uma verdade absoluta e tal. No sentido de, não, gente, não é bem assim. Se tem uma fé que vem e diz assim, se você não fizer isso, vai morrer. Aí não, aí você está infringindo dor física. Nem o cristianismo faz isso, nem o judaísmo mais faz isso. Né? Porque na época do judaísmo, lá, quem era pego em pecado era apedrejado. Então, assim, você tem que ter calma, não é bem assim. Mas, por uma questão de consciência, gente, se na minha fé uma prática é considerada errada ou certa, quem é de fora tem que respeitar. Ok. Gente, vamos orar então? Para a gente encerrar aqui, passando os 20 minutos do tempo. Muito bacana. Sérgio, você ora então? Ora sim, mano. Bem? Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus da terra, a Te agradecemos, Senhor, por este momento. Podemos compartilhar a Tua palavra, Senhor, reunidos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Ó Deus, como somos gratos a Ti, pela Tua graça ter vindo sobre nós mais uma vez. Podemos, ó Deus, atender um pouco mais de Tua palavra. Podemos, ó Deus, crescer um pouco mais de forma próspera, Senhor, edificante, de forma espiritual também, ó Deus. Senhor, agradecendo a Ti por tudo. Pelo dia que passou e pela noite que está quase para findar, Senhor. Muito obrigado pelo nosso pecado e nossa ofensa. Assim que as Suas palavras, Senhor, com que os Teus ensinamentos, ó Deus, e aquilo que foi compartilhado aqui esta noite permanece no nosso coração, para a nossa edificação, crescimento espiritual, para a Tua glória, para o Teu louvor e para o alcance do Teu reino, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. Isso aí, gente. Então, nos vemos na próxima. Uma ótima noite para você.